Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, minha casa, minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no coração de cada um. Nós estamos dando andamento ao índice analítico do Catecismo da Igreja Católica, onde que, adiante da nossa fé, diante da doutrina católica, nós temos no Catecismo da Igreja Católica o ensinamento, a base diante da fé, diante que cada um precisa. Mas que a gente saiba compreender que diante da religião, diante do discernir, que a gente não tem que condenar os outros, que a gente não tem que julgar, e sim acolher de uma forma sábia. De que jeito? Respeitando aquele que não é contra Jesus. É o que diz a palavra, o que diz o Senhor. Ele deixa a igreja, Jesus deixa a igreja de Cristo. Nós não tenhamos dúvidas, a fé católica, o todo católico, o sucessor de Pedro, que nós temos diante da igreja de Cristo, a igreja católica apostólica romana, é essa igreja que vem da descendência, da tradição, que vem embasado na fé, junto com o catecismo, junto com a tradição, junto com o magistério, junto com a palavra de Deus. E nós estamos embasados nessa doutrina, nessa fé católica, que é a igreja de Jesus Cristo, que deixou, que está lá na palavra. Agora sim, diante do servo, diante do servir, diante aquele irmão que caminha com a igreja católica, temos os problemas, temos as dificuldades, temos nossos defeitos, mas nós não podemos julgar a igreja de Cristo por aqueles que estão participando da igreja, certo? Então, assim, que a gente saiba compreender e discernir. E é justamente isso que hoje vem dizer para nós. Amor para com o próximo, que é o título, que nós estamos no índice analítico, e o parágrafo é 2104, e ele está dizendo assim: o dever social de religião e o direito à liberdade religiosa. Então, cada um tem a sua escolha, cada um pode escolher onde que você quer discernir, onde que você quer ir, quer participar. E diante desse participar da sua religião, do seguir sua fé, nós temos aquelas dificuldades de discernir isso, de compreender realmente como agir diante, respeitando a liberdade religiosa. O parágrafo 2104 vai dizer assim: todos os homens estão obrigados a procurar a verdade, sobretudo naquilo que diz respeito a Deus e a sua igreja, e depois de conhecê-la, abraçá-la e praticá-la. Então, o primeiro passo para o católico apostólico romano: você tem que praticar a tua fé. Não é dizer assim: eu era católico, eu fui para outra religião e hoje eu conheci Jesus. Não, você nunca foi católico, você nunca conheceu Jesus, porque se você conhecer Jesus realmente, se você for católico, fervoroso, compreensível, que caminha com o Senhor, você nunca vai deixar de seguir a verdade que está dentro da igreja católica, dos ensinamentos que está dentro da igreja católica. Por quê? Eu não estou seguindo o padre, eu não estou seguindo os fiéis que estão ali, eu estou seguindo a Jesus Cristo diante da igreja, diante dos ensinamentos, diante do que ele tem deixado para nós. Tem padre que erra? Tem sacerdote que erra? Tem. Então, mas e aí? Como que a gente vai reagir? Nós vamos buscar diante da fé, nós vamos ser um bom cristão, nós vamos debater, nós vamos defender a nossa fé, vamos zelar pelo templo, como eu vi uma irmã falando, foi hoje, no Instagram, acho que foi que eu vi, que eu entrei naqueles vídeos dizendo que um padre, teve uma dificuldade com as irmãs que foram lá mal vestidas. E essa irmã faz um vídeo dizendo assim, que a gente tem que ter zelo pelo templo. Então a mesma coisa, nós temos que ter o zelo pela verdade, nós temos que ter o zelo diante da nossa fé católica, professando ela de que forma? Sendo zeloso, sendo obediente ao que nos pede, obediente ao que foi deixado. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos seguindo o catecismo, é uma prática. Este dever decorre da própria natureza dos homens e não contraria um respeito sincero para com as diversas religiões que reflete lampejos
daquela verdade que ilumina a todos os homens. Por exemplo, né, um lampejo assim, fala do amor de Deus, que é amor ao próximo, defende as palavras de Jesus. É isso aí que está falando. Mas aí, a partir do momento que não professa fé, joga os dogmas de fé fora, joga os sacramentos fora, né? E aí questiona a nossa fé, não quer caminhar conosco e fala mal de nós. Então depois nós vamos ver isso na palavra. Então, diante deste mover, não se preocupe, não entre em atrito, não precisa você ficar questionando esses irmãos que estão lá, mas nós temos que viver a nossa fé aqui, nós temos que respeitá-los, deixando eles viver o discernimento deles, né? Mas como diz aqui o próprio índice, né? O dever social de religião e o direito à liberdade religiosa. E lá no nosso índice analítico vai dizer assim: o amor do próximo para com os que vivem no erro acerca da fé. Nós estamos lendo agora. Nem a exigência da caridade que insta os cristãos a tratar com amor, prudência e paciência os homens que vivem no erro ou na ignorância acerca da fé. Aqui encerra o parágrafo, ele está dizendo aqueles que vivem na ignorância acerca da fé. O que é ignorância? Eu acho que eu tenho a razão, eu sou dono da razão, eu sou dono da verdade, eu discernir sozinho. Eu, como diz, eu vi acho que foi, se eu não me engano, não quero dizer os nomes aqui, foi um padre, né? Mas ele disse assim para mim um dia: eu prefiro errar com a igreja, uma forma assim de errar com a igreja assim, é o discernimento dele, do que eu errar sozinho. Então eu prefiro caminhar com a igreja de Cristo do que eu tomar as minhas decisões sozinhas e eu achar que eu estou certo. Então eu prefiro errar com os irmãos que estão dentro da igreja, discernindo depois, voltando, abraçando a fé, vendo aonde que nós erramos, ou o que diz a igreja, o que diz os ensinamentos, corrigimos e continuamos no caminho. Esse é o certo, meu irmão. Pega a sua palavra em Marcos, capítulo 9, versículo 38. Vai dizer assim: João disse-lhe, olha só, nessa época, irmãos: Mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônios em teu nome, e lhe proibimos. Jesus, porém, disse-lhe: Não nos proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a nosso favor. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, tudo o que aconteceu com Jesus é para nós de hoje. Judas foi um dos convidados a ser apóstolos de Jesus. Traiu? Traiu. Então dentro da igreja vai ter Judas? Com certeza, irmão, vai ter aqueles que vai se deixar decair pelas malícias, as insídias do demônio, pela concupiscência da carne. Então assim, Cristo já foi mostrando para nós, o nosso Senhor, que nós vamos ter batalhas, que nós vamos ter que viver como meios dentro da igreja, que nós temos que conviver com os erros e com as falhas, mas a igreja, o mover que Jesus deixou, Ele é o nosso Senhor, Ele é o único caminho, e Ele vai nos dar o caminho da verdade, Ele é a luz. Então, se eu me uno a Cristo, se eu me uno à igreja de Cristo, onde Ele é a cabeça, eu nunca vou andar na escuridão. Sempre Ele vai estar me mostrando a verdade, sempre Ele vai estar me direcionando. Mas para isso eu preciso haver o perdão, a reconciliação, o amor, a compreensão, o diálogo, e caminhar assim, respeitando. O que é respeitar? Não é eu também aceitar tudo que vem para nós temos que aceitar o que os irmãos... Não. Você quer, irmão, ter o teu discernimento do que você acha que é o certo? Compreenda o teu querer. Mas nós caminhamos aqui diante da nossa fé, com a nossa doutrina, com o nosso ensinamento, com Jesus Cristo, desta forma. Seja bem-vindo, seja acolhido dentro da igreja de Cristo, seja acolhido dentro da nossa igreja. Você quer saber mais alguma informação? É só você vir estudar conosco. Você tem alguma dúvida sobre santos, sobre intercessão, sobre como que age a igreja, por que do sacrário, por que do Santíssimo, por que Jesus Eucarístico? É só você vir e estudar, que tem tudo embasado na fé em Cristo Jesus dentro da igreja católica, que é o discernimento diante da palavra, diante do querer de Deus. Então, querido irmão, respeitamos as religiões de uma forma sábia, deixai-os, não proibais se não tiver contra nós. Então é dessa maneira que Jesus nos ensina. Colocamos neste momento todas as religiões que lampejam a fé, como diz aqui,
que lampejam Jesus, que falam de Jesus, que mostram Jesus, porque esses irmãos que anunciam Jesus também estão anunciando a verdade, que é o nosso Senhor, mas de uma forma sábia, irmão, discernindo como os sacramentos não são aceitos por eles, como também diante de muitas coisas que não são aceitas, tomemos cuidado em dizer assim, não, lá fala de Deus também, tome cuidado com isso. Mas ele é contra nós? É contra o discernir da fé católica, os sacramentos? Existem sacramentos dentro da igreja? Existe a cruz? Existe Jesus? Existe o mover que está deixando dentro da igreja de Cristo? Se não existe, irmão, tomemos cuidados. Por quê? Por que quando fala assim que é pecado você visitar uma outra denominação? É porque quando abala a tua fé. O que é abalar a fé? Eu começo a deixar de lado a fé católica porque eu acho que a fé católica está errada, eles estão na razão. Tomemos cuidado com isso. Aí já começa a ser pecado. Aí você já está duvidando da sua fé. Aí você já está questionando a igreja de Cristo. Aí você já está dizendo que Cristo deixou a igreja imperfeita. A igreja é perfeita, porque Ele é a cabeça. Mas nós somos os membros dessa igreja. Aí é diferente, né, irmão? Aí é diferente. Então não quero dizer que a igreja de Cristo ela é pecadora, não. Pecadores são nós que caminhamos, que estamos aqui, mas a igreja de Cristo é perfeita, ela é é única, é uma igreja. Eu deixo a minha igreja, Jesus não falou assim, eu deixo as minhas igrejas. Então, irmão, quem não é contra nós é nosso favor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, que Deus abençoe.